para aliviar as dores do corpo e da alma, aliviar a consciência, acabar com a solidão e dos sentimentos que cada um traz de medo, de perseguição. Os espíritos amigos estão sempre nos orientando quanto aos propósitos dessa vida. Quando nós queremos resolver um problema, devemos nos dedicar a buscar as causas dos problemas. As causas são espirituais. Espirituais pelas formas com que cada um optou em reencarnar, e onde cada um se encontra no momento desenvolvendo o seu trabalho ou sua missão, buscando algo que o conforte. Essa é a busca do ser humano. Quando você faz uma migração de uma cidade para outra, quando você busca uma outra qualificação profissional, quando você busca uma outra oportunidade profissional em outros países, outros estados, outros municípios, você está buscando solucionar as causas dos problemas que tem. Bem, como já foram alertadas sobre a posição que o planeta se encontra, e as influências dos espíritos das sombras que estão atormentando as mentes desocupadas ou as mentes que já foram dominadas pelo medo introduzido através de uma pandemia, que foi utilizada por pessoas que estão nos comandos das nações, mas totalmente desprovidas de conhecimento de causa. São marionetes das sombras, em querendo manipular a humanidade para que a humanidade se torne descrente de todas as coisas. Acabar com a família, acabar com as buscas espirituais, acabar com o perdão, acabar com a solidariedade, achando que com isso estarão eles conquistando maior espaço no campo da riqueza material que buscam. São homens que nasceram destinados a buscar a sua cura, mas as suas doenças morais os induziram ao erro, em busca de fama, em busca de poder, sendo levados por essas falanges das sombras, dominadas pelos dragões, que comandaram e comandam as mentes que não conseguem fazer uma oração, as mentes que se afastaram da luz. Bem, como já era sabido, as mudanças que o planeta estaria enfrentando desde o ano 2000, e ao longo dessas últimas décadas isso tem se agravado. A forma comportamental do ser humano no campo da desobediência, dos jovens desobedientes, das crianças desobedientes aos pais, e dos pais reféns desses seres que não sabem como lidar por influência maligna dos espíritos das sombras que estão atuando nesses meios, aonde, utilizando-se das autoridades de leis criadas pelas sombras para mantê-los nas rédeas em suas formas de comandar, estão deixando, muitos pais desautorizados de educar seus filhos. Estão tentando tirar dos pais o direito de ajudar esses espíritos e fazer com que os mesmos sejam arrastados pelas sombras, arrastados pela desordem, arrastados pela violência. É importante que os pais tomem consciência disso e usem da autoridade moral, usem da autoridade espiritual de comando, pois esses seres, esses jovens, essas crianças rebeldes, violentas, que usam de chantagens, porque têm acesso a direitos, aos direitos incutidos nas leis humanas, que não revelam-lhe os deveres de cada um, e fazendo com que as pessoas incrédulas, desprovidas do amor, utilizem-se desse jargão, que desses jovens, dessas crianças que têm os seus direitos,
sem lhes falar plenamente claro dos seus deveres. E nesses casos, os pais se tornaram simplesmente objetos manipulados por eles, do qual os jovens, com uma autoridade agressiva, pois os mesmos não arredam pé quando eles querem alguma coisa, só param quando eles encontram a barreira moral, a autoridade moral de quem os comanda. Isso tudo vem da influência deste planeta que está entrando dentro dessa vibração, afetando o Sol, como for alertado. Essa é uma das razões pelo qual o Sol está cada vez mais avermelhado e vai chegar o momento que vocês verão o Sol como vermelho sangue. Tamanha intensidade vibracional que está sendo ocultada por muitos daqueles que já visualizam através dessas lentes poderosas que estão em todo o planeta Terra observando tal fenômeno. Mas com o intuito de não revelar isso à humanidade e do que poderia causar isso à humanidade, essas mesmas autoridades estão agindo fora do contexto do qual foram trazidos tais elementos para poder alertar a humanidade terrestre de todas essas pandemias vibracionais, todas essas ações humanas que estão causando essa delinquência mundial, essas manifestações violentas que vão aumentar a partir de setembro, outubro, novembro, por estarem em desacordo com o que a autoridade do Cristo manda que venha à Terra. A pedido, claro, desse Cristo Jesus, o arcanjo Miguel, como é o comandante dos exércitos celestiais, vem agindo para poder livrar a humanidade desses males que cada um está aí observando em sua própria existência. Pois bem, toda esta alteração climática que estão observando aí é efeito já dessas radiações do Sol, essas ondas solares que, desde o ano 2000, estão sendo influenciadas pelo Sol. Por isso, que muito das profecias diziam que a humanidade não haveria o fim do mundo até o ano 2000. De fato, a partir desta data, do 2000 em diante, começou a haver as interferências das manifestações vibracionais deste planeta na humanidade, onde ocorreram muitas atrocidades entre seres humanos. É o fim do mundo da maldade, é o fim do mundo da ignorância, é o fim do mundo das sombras, é o fim do mundo do medo. Por isso as trevas, quando estão sendo influenciadas por essas forças que vêm do astro maior, o Sol não é simplesmente um astro físico, é um astro, uma abóbora de fogo. Ali estão os maiores regentes planetários, os espíritos mais evoluídos desta galáxia que habitam ali e que emanam essa luz, e essas ondas solares são pelas vibrações pelo qual direcionam aos planetas que estão passando por tais mudanças. Essa mudança planetária anunciada por outros irmãos dentro dessas camadas evolutivas já vem alertando-os quanto ao perigo do sexo, ao perigo das drogas, ao perigo do desvirtuamento dos jovens, que estavam sendo manipulados à desobediência, levando-os ao crime, às drogas, às bebidas e a atos sexuais libertinosos. Bem, do ano 2000 para cá, observem os irmãos, muitas mudanças ocorreram dentro de cada um. Mas as forças superiores também do Cristo, do Arcanjo Miguel, também vêm ajudando aqueles que lutam para não se venderem, não se entregarem a esse lado obscuro que cada ser humano tem. O lado da raiva, o lado da insatisfação, o lado do medo, da insegurança e principalmente o que faz com que a mente revele-se como se fosse perder alguma coisa. E todos quantos têm medo de perder algo tornam-se violentos, tornam-se agressivos
e esquecem-se das leis do amor, esquecem-se da lei da reencarnação, e esquecem-se também que há intervenção, sim, intervenção para evitar que esse mal sobressaia-se sobre a humanidade e sobre os justos. Essa incidência de insegurança que os irmãos vivem são provocadas por essas ondas que alteram a composição, inclusive, do ar que respiram. Sentindo os irmãos o ar mais denso, mais pesado, mais contaminado vibracionalmente, por essas ondas tanto do Sol, que vem limpar a Terra e vem limpar a cada um. Como toda limpeza requer um esforço muito grande e uma abstinência muito grande de quem está sendo limpo. É difícil encarar mudanças. E os seres humanos indecisos estão encarando essas mudanças. A que lado irão buscar abrigo? O lado das sombras, o lado obscuro das sombras, ou essa luz intensa que vem irradiando e provocando mudanças no planeta Terra? Pois bem, quando alertamos que essas ondas solares afetariam toda a vida na Terra, fato é, está afetando, desde a forma comportamental de todos os seres vivos, desde os micro-organismos, vírus, bactérias, desde as formas mais simples de vida, os micro-organismos, os animais, as plantas, as aves, os seres humanos, os animais subaquáticos. Todas as formas de vida estarão enfrentando mudanças no polo magnético. Observarão vocês mudança de comportamento na rotina dos animais, inclusive os animais domésticos, em seu labirinto, em seu instinto de sobrevivência, do qual estarão buscando algo que os mesmos seres humanos estão buscando. Como são seres em evolução, estão e agirão sob seus instintos de criação. Observem as aves migratórias, os animais que vivem em bando. Muitos deles sairão das florestas e começarão a aparecer nas cidades, desde os animais menos agressivos até os animais mais selvagens. Estarão buscando nas cidades dos seres humanos abrigo, por estarem sem a sua rotina, sem o seu canal de ligação, que é a Lua e o Sol. Como esses dois astros estão sofrendo a influência de um novo astro que está influenciando a vida na Terra, como está também nos planetas aos arredores, esses sentidos de todos os animais e dos seres humanos mudaram. Observem que isso irá agravar o comportamento de todas as espécies. Observem mais o céu e verão que as aves migratórias começarão a voar como que sem rumo, e muitas delas não encontrarão seus caminhos de origem, por estarem com as suas mentes afetadas, com seus cérebros afetados, com seus radares ligados ao ponto central do magnetismo da Terra alterado. E isso vai provocar um desequilíbrio muito grande na forma comportamental deles. Observem os que têm os animais de estimação, procurem dar a água fluidificada para eles, para mantê-los dóceis em casa, para mantê-los calmos. Os fluidos irão agir diretamente na glândula pineal, na hipófise e na coordenação do cérebro, do sistema nervoso central que há em todos os seres vivos. Há um comando, todos eles com uma glândula semelhante à glândula pineal, que é o que provoca o equilíbrio no ser humano. Quanto ao ser humano,
a vida na Terra, os seres humanos começarão a experimentar fenômenos de tonturas, ânsias e distúrbios digestivos que irão afetar as glândulas que coordenam o sistema respiratório, o sistema endócrino, o sistema cardíaco e o sistema linfático. Ao mesmo tempo, uma sensação de fraqueza e uma sensação estranha de perda de força e vontade. Todos os irmãos, desde o ano 2000, estão sendo ensinados a utilizar-se da água fluidificada, a verdadeira água fluidificada, para aplicar na fronte e no coração. São os pontos essenciais que esses fluidos irão agir para equilibrar a razão e a emoção de cada um, a fim de haver um controle sobre tais fenômenos, tonturas, ânsias e uma sensação de insegurança muito grande. Todos esses casos que estão aumentando assustadoramente, de pessoas com depressão, de pessoas com síndrome do pânico, de pessoas com labirintite, pessoas com desequilíbrio do sistema imunológico aparente, pois nos exames clínicos nada lhes é conferido dentro das análises claras feitas por laboratórios, cujos irmãos da medicina não atualizados pelo conhecimento espiritual não terão como acertar no diagnóstico corretivo. Por isso, dentro do comando da vida na Terra, os laboratórios espirituais, na ação misericordiosa do Cristo, do qual os irmãos foram alertados e ensinados, sobre a água fluidificada, elemento esse essencial pela presença fluídica através da prece que vós estáis sendo preparados a fazer, para que não tenhas medo e saiba exatamente o que fazer e como ajudar seus irmãos, como ajudar os seus parentes, como ajudar os seus animais, até mesmo como cuidar das plantas, das plantações, através da aplicação desses fluidos regeneradores que estarão sendo trabalhados e monitorados por cientistas espirituais que desenvolveram e desenvolvem essa adaptação à nova forma da vida que o planeta irá enfrentar. Observando os estados belicosos por que andam os seres humanos, a misericórdia divina interage com as falanges de Miguel Arcanjo, principalmente, que envolve seus exércitos em toda a humanidade, a fim de que esse lado sombrio do planeta seja banido daqui de uma vez por todas, com as mesmas proposições e propostas ocorridas no planeta, num dos planetas que gira em torno da estrela Capela, do qual esses espíritos vieram para cá a fim de se regenerarem dos seus erros. Vieram se regenerar dos seus erros. Espíritos esses de alta capacidade intelectual, mas de pouca misericórdia em seus corações. As mesmas guerras declaradas lá, dentro desses planetas em evolução, criadas aqui na Terra pelos seres humanos que desenvolvem alta patente de inteligência, que estão à beira de um cataclisma global em disputa por poder, das sombras com a luz, do bem contra o mal. Saibam todos que as sombras, elas agem em seus corações, lhes provocando desânimo, descrença e revolta. Vejam aqueles que reclamam daquilo que acham que perderam. Vejam daqueles que reclamam poder e utilizam-se da violência para alcançar o poder. E vejam a ação crística daqueles que trabalham incessantemente para alimentar a força da prece, do amor e da caridade. Então, essas ondas que estão vindo no planeta Terra, que estão afetando o comportamento
irá afetar também a composição molecular do planeta. Então é importante que os irmãos fiquem atentos aos sinais no céu, na ação dos espíritos benfeitores que interagem por comando do Cristo. São espíritos evoluídos da Terra, que estão aparecendo à luz do dia no espaço, que estão aparecendo em todos os lugares do planeta. Mas também fiquem atentos ao que irá acontecer nos oceanos. Uma mudança de temperatura muito grande no planeta vai afetar a vida nos oceanos da Terra e vai afetar a vida marinha. Observem as migrações dos cardumes, aonde eles buscam por instinto migratório pelo canal de ligação com o ponto central magnético da Terra, que mudou nessas últimas décadas. E agora, as ondas magnéticas das entranhas da Terra, com as ondas magnéticas vindas do espaço, vão causar esses conflitos. E isso vocês começam a observar a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro. Quanto aos irmãos, aos seres humanos, a água fluidificada e todas as instruções do qual já receberam, de todos os elementos naturais, a começar pela prece, a começar pela certeza da assistência espiritual e pelos sentidos espirituais que estão sendo aflorados. Todos vocês foram aí implicados a aplicar a intuição como o meio de preparação para todos esses sinais, enfrentá-los, saber e com isso tomar decisões cabíveis quanto à sua própria vida. Não há motivos para apavoramento. Desde quando o Cristo interage na Terra, a Terra vem sofrendo mudanças. Essas mudanças vêm para o último estágio da vida aqui na Terra em evolução, ou seja, o fim da maldade, o fim das sombras, o fim do medo, o fim das doenças, o fim de todas as obscuridades humanas, das entranhas da terra até a superfície terrena, todos aqueles que utilizaram-se do mau conhecimento, da má inteligência, das más ações, ludibriando os seres humanos, serão expostos. E essa exposição vocês começam a ver a partir de agora. No final desse mês, muitos líderes estarão enfrentando as coisas de suas próprias criações. As ações mal feitas serão expostas. Todos os erros, todas as ações belicosas que fizeram contra a humanidade, por interesse próprio. Fiquem atentos. As ondas de calor começarão a trazer mudanças no Sol, na Lua, nos ventos, mudanças climáticas, frio extremo, calor extremo, chuvas torrenciais, aonde há anos não cai uma gota d'água, seca em locais onde havia abundância de chuva. A saúde vai balancear. Todos quantos, em todos os pontos do planeta, conheceram o que é fé, pediram perdão e mudaram suas ações, nada sofrerão. A humanidade não será punida por ninguém. Apenas as mudanças necessárias para que todos, sem exceção,
todos aqueles que semearam o bem possam viver do bem que irão colher. Todos aqueles que semearam a verdade possam colher os benefícios da verdade. Todos aqueles que semearam solidariedade irão colher solidariedade de todos os irmãos. Haverá uma ajuda mútua em todos os países. Todos os países deste planeta vão se unir em prol da vida do planeta. Será o fim das guerras, será o fim das doenças, será o fim das prisões e o começo de uma era que for informada pelo nosso preclaríssimo irmão Bezerra de Menezes há 2 décadas. A era do homem espiritual está sendo implantada na Terra pela vontade do Cristo, pelo clamor dos justos que reclamaram da injustiça, por aqueles que pediram intervenção cósmica. A intervenção chegou. O planeta Terra começa a equilibrar para haver paz. Contudo, também haverá expurgação. Muitas surpresas entre os irmãos de todo o planeta. Muitas surpresas sobre expurgação. Não haverá espaço mais para mentiras. Não haverá mais espaço para os criadores de pânico. Não haverá mais espaço para os causadores de doenças. Não haverá mais espaço para se criar reféns em nenhum dos campos de vida na Terra, nem os reféns das religiões, nem os reféns da política, nem os reféns da ciência. Esse tripé que juntos causaram um mal muito grande à humanidade por errarem em suas ações. Jesus, o Cristo de Deus, está à frente de tudo, com a tranquilidade que lhe é peculiar, comandando essa ação misericordiosa. Os justos, os cordeiros, permanecerão com ele no planeta e ele, o Cristo, comandará a vida na Terra. Quanto aos outros, esses irão migrar para outros planetas, semelhante aos escapelinos que vieram à Terra para se regenerar. Regenerar. Todos vieram para cá para se regenerar. E regenerando, pela ação misericordiosa de Maria, Mãe de Jesus, já podem voltar aos seus planetas de origem, por trazerem a este planeta em evolução as verdades espirituais ocultas pela ciência, pela religião, pela política. Fizeram um trabalho de abertura de cortinas para desmistificar a vida como ela é. Assim a bondade de Deus age por todos nós. Fiquem todos na paz de Deus. Vosso irmão em Cristo. Vosso irmão em Cristo, Agostinho.